Queridos irmãos e irmãs, desejo vos saudar com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, quero render graças a essa linda congregação de Parque Cedrião. Eu moro relativamente perto daqui, né? Estava conversando com o irmão Eliseu, e sempre venho aqui nos pés do povo, mas não sabia que a congregação ficava aqui. Confesso aos irmãos que quando cheguei em frente aqui ao templo, me surpreendi, um templo muito bonito, grande, né? Uma bênção de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Eliseu, da irmã Benádia, não é isso? Que é são os nossos líderes aqui da congregação, bem como também o nosso pastor Daniel, né? Sua esposa, a irmã Keliane, né? Então, uma bênção de Deus, o pastor aqui regendo, o pastor canta, o pastor é multifunções, meus irmãos. Vocês são muito abençoados por ter um pastor como o pastor Daniel. É uma bênção de Deus para as nossas vidas, para a vida da amada congregação aqui em Parque Cedrião. Dito isso, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo de número 128. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 128. Vamos fazer uma leitura aqui dos 6 versículos. A minha versão aqui está na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na sua versão, ou então aqui através da mídia da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz sobre Israel. Quem pode dizer um amém nessa noite? Meus irmãos, nós estamos, nesse final de semana, numa temática muito importante na igreja, né? Nós tivemos agora sexta e sábado dialogando, né? Um evento muito abençoado, onde tivemos a participação do pastor Tiago Mates e também do Simvaldo Queiroz, que nesse momento está pregando, aliás, está para concluir a pregação no nosso templo sede, né? Então foram momentos muito importantes, e nós, movidos pelo Senhor Jesus Cristo, temos um tema nessa noite para uma ministração que vai falar sobre os princípios para nós vivermos o Evangelho em família. O tema da nossa igreja desse ano, né, aliás, do biênio, é o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Então, meus irmãos, nós como famílias, como servos do Senhor, nós temos essa obrigação, esse chamado, que nós estamos aqui, não para sermos mais um, mas para nós sermos embaixadores de Jesus Cristo. Quem está aqui nessa noite disposto a exercer o seu papel de embaixador de Jesus Cristo, louve a Ele, exalte o nome dEle nessa noite. Mas, meus irmãos, nós podemos observar que o mundo, ele tem ensinado, criado, dito muitos padrões para as famílias, tentado criar algumas ideias, onde nós vivemos em dias que as famílias, em sua maioria, estão talvez desestruturadas, não só por falta de recursos, ou não por falta de recursos, mas por muitas das vezes ausências de princípios, ausências de valores. O mundo moderno, meus irmãos, esse mundo, como eu tenho dito, tem criado padrões, criado ideias e conceitos de família, mas eu quero te dizer nessa noite que nenhum desses conceitos que o mundo tem criado, ele tem força suficiente para sustentar um lar, para sustentar uma família em momento de uma crise. Quando o alicerce de uma casa não está firmado, enraizado em Deus, qualquer vento contrário pode e vai derrubá-lo. Diante disso, meus irmãos, nós podemos observar algo na palavra de Deus que nos chama a voltar a princípios que são eternos, que sustentam a nossa vida familiar. E o Salmo 128, meus irmãos, é uma joia, vamos assim dizer, preciosa nesse chamado. O Salmo 128, irmãos, é um cântico de peregrinação que era entoado pelo povo de Israel quando subia a Jerusalém para adorar.
Nesse cântico nós podemos encontrar um retrato vivido de uma família. Um retrato de uma família que anda nos caminhos do Senhor. Mas, irmãos, não é um retrato utópico. O que é uma utopia? Um retrato que não existe, não é isso. Mas é um retrato realista, porque ele mostra que a bênção de Deus repousa sobre quem o teme, mesmo diante dos desafios da vida. Se você observar, meus irmãos, o Salmo 128, ele tem uma progressão, vamos assim dizer, intencional, que vai do indivíduo à coletividade, do lado pessoal ao legado nacional, ao legado de uma nação. Se você observar rapidamente, você vai ver que o versículo fala, o primeiro, com o homem que teme ao Senhor, ele vai passar pelo fruto do seu trabalho. Em seguida, alcança o ambiente do lar, e por último, ele vai para a posteridade e para a paz sobre Israel. Isso mostra, meus irmãos, uma verdade muito preciosa. A transformação em uma família, em um indivíduo, ela começa na intimidade no nosso coração, passa pelo seu cotidiano e culmina numa família e numa sociedade abençoada. Um lar, meus irmãos, que vive o Evangelho, ele tem impacto geracional e social. É o impacto que perdura, é o impacto que não fica só para hoje, mas ele vai para amanhã e para depois de amanhã. Onde estão as famílias nessa noite que querem ter um impacto hoje, amanhã, depois de amanhã? Onde estão as famílias que estão dispostas a cumprir o chamado de Deus? Glorifique, exalte o nome dele nessa noite. A tua família não é um projeto falido, a tua família é um projeto de Deus. E aí, meus irmãos, nós voltamos para essas promessas, que na verdade são princípios que revelam o plano de Deus para mim e para a tua família. Um plano que tem como objetivo refletir a glória de Deus. Um lar abençoado, meus irmãos, é o resultado de uma vida, veja bem, vivida no temor no Senhor. E aí eu te pergunto nessa noite, que tipo de atmosfera, que tipo de situação está no seu lar? Que tipo de situação reina no seu lar? É uma pergunta que nós devemos nos fazer diariamente, como os valores do Evangelho estão moldando as nossas decisões diárias. Será que estão realmente moldando as nossas decisões, meus irmãos? Será que o que estamos fazendo está de acordo com os princípios da palavra de Deus para as nossas famílias, para as nossas vidas? Será, meus irmãos, que a minha família, que a sua família está refletindo a graça de Deus para o mundo? São perguntas que nós devemos nos fazer diariamente, meus irmãos. Porque, meus irmãos, o desejo de Deus para mim e para a tua família é não outro, mas que a tua família sejam pequenas embaixadas do reino. Você sabe o que é uma embaixada, meu irmão? É um representante de um governo em uma outra nação. Não existe a embaixada do Brasil no Brasil, mas existe a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, na França, em Portugal, em outros lugares. Mas nós estamos aqui de passagem, nós somos representantes do reino de Deus. A minha e a tua família está aqui para representar o reino de Deus, para que o reino do Senhor seja propagado através da minha e da tua família. É essa a vontade de Deus para você nessa noite, amada igreja. A tua casa, meu irmão, ela vai ser um lugar de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, louve a Ele, glorifique a Ele. Ele está aqui nessa noite. Ele quer trazer a paz, Ele quer trazer a alegria, Ele quer trazer a justiça para o teu lar. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, o Salmo 128 é um convite para que você nessa noite possa redescobrir os fundamentos que sustentam uma família que vive o Evangelho.
E nós podemos nessa noite destacar pelo menos 4 princípios importantes para que nós possamos viver o evangelho em família. E o primeiro princípio, ele já está no versículo 1. Temer ao Senhor é o alicerce. Tudo começa com uma postura de reverência a Deus. O texto, meus irmãos, vai nos mostrar que a bênção sobre a família não começa de uma outra forma, mas com o temor no Senhor. Ah, irmão Johnny, temer o Senhor é ter medo dele? Não. Temer ao Senhor é colocá-lo em primazia no seu lar. É colocá-lo como prioridade no seu lar. Ah, meus irmãos, é quando nós colocamos o Senhor como primazia em nossos corações, em nossas famílias, o Senhor vai abençoar a nossa casa, e nós teremos um alicerce muito reforçado, que não vai sucumbir diante das dificuldades, diante das lutas, que o mundo tem colocado contra mim e contra a tua família. Quando o Senhor é o alicerce da casa, nada pode destruir a tua família. Às vezes a gente está passando por aí, meus irmãos, a gente olha umas casas bonitas, as casas arrumadas, negócio bonito, tranquilo. Você olha assim, rapaz, que casa bonita. Está bem bonita por fora. Mas o alicerce dessa casa, como é que foi feito? Será se foi cavado ali a quantidade de metros suficiente para colocar as estacas? Será se foi colocado ali a medida certa de massa, de ferros, para que ela possa sustentar a casa? Muitas das vezes, meus irmãos, nós entramos em choque numa realidade que nós temos uma vida dentro da igreja e fora da igreja. É muito fácil ser crente aqui dentro. É muito fácil ser crente na rua da igreja. Mas o verdadeiro temor do Senhor, meus irmãos, não está aqui dentro da igreja, e sim no seu lar. E sim na sua casa, onde os princípios de Deus, os princípios de uma família que teme ao Senhor, verdadeiramente são executados. Temer ao Senhor, meus irmãos, é cultivar a presença de Deus no nosso cotidiano, na forma de agir, na forma de falar, de como nós tratamos os nossos membros da nossa família. Eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, que quando esse princípio está presente, a graça de Deus se torna visível no lar. Onde estão aqueles que têm a graça de Deus visível no seu lar? Onde estão aqueles que temem ao Senhor nessa noite e que os alicerces estão firmados, enraizados na rocha? Adore ao Senhor nessa noite, porque Ele está aqui, Ele está renovando e reforçando o alicerce da tua casa e da tua família. Nós vemos em Josué, quando ele diz em Josué 24, eu e minha casa serviremos ao... Quando você abre a sua boca e declara sobre isso, você está dizendo, em outras palavras, a minha família vive sobre o temor do Senhor, a minha casa está enraizada sobre o temor do Senhor. É Ele quem decide, é Ele quem faz. Eu estou aqui disponível para poder ouvir a voz de Deus. Mas o que acontece muitas das vezes, meu amado pastor, irmão Eliseu, é que quando nós temos que tomar alguma decisão, a gente pergunta o vizinho, a gente pergunta o colega de trabalho, o colega da faculdade, perguntamos a qualquer uma outra pessoa, e quando você vai executar, você, rapaz, eu esqueci de perguntar uma pessoa, eu esqueci de fazer aqui uma mensagem, mandar um WhatsApp, eu esqueci de falar com aquele que simplesmente te fez estar aqui nessa noite, aquele que um dia morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Você esqueceu da pessoa mais importante. Meus irmãos, quando nós tememos ao Senhor, eu quero te dizer que a tua família ainda assim não vai ser isenta de problemas. A sua família ainda vai ter problema. A sua família ainda vai passar por dificuldade. A sua família ainda vai ter luta.
mas eu quero te dizer que a mão do Senhor poderosa vai sustentar a tua casa. A mão do Senhor sustenta os lares que temem ao Senhor. A mão do Senhor guarda as famílias que colocam Ele como primazia. Onde está aquele nessa noite que está colocando o Senhor como primazia? Adore o nome dEle, exalte o nome dEle, abre a tua boca nessa noite, glorifica o nome de Jesus, porque Ele está aqui nessa noite. Ele quer renovar a aliança com o teu lar, com a tua família. Ele quer ser o principal da tua casa. Aleluia. E nós podemos perceber, meus irmãos, que o temor do Senhor, como eu tenho dito, é o alicerce da casa. E quando nós colocamos, irmãos, que o temor do Senhor é o alicerce da casa, o fruto desse temor, ele vai aparecer, ele vai frutificar no cotidiano. E nós podemos perceber um segundo princípio valioso, que a família que trabalha com integridade será suprida. Está no versículo número 2. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Podemos ver uma promessa preciosa nesse versículo. Uma promessa que Deus nos faz, onde nos mostra um princípio muito importante. Deus valoriza o esforço honesto. Deus valoriza a sua integridade. Hoje nós vivemos uma cultura, meus irmãos, onde as pessoas, elas desprezam o trabalho simples, honesto. Às vezes supervalorizam um desfecho rápido para o trabalho, um atalho. Mas eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, que a verdadeira felicidade não está enquanto você acumula, no quanto você acumula, mas no contentamento em saber que o que você tem veio de forma justa, abençoada e frutificada por Deus. Deus está nos mostrando nessa noite que o trabalho é um meio para um fim. Como assim, irmão Johnny? Tem pessoas, meus irmãos, que trabalham demais, que esquecem de outras coisas, esquecem da própria casa, esquece da própria família, só vive para o trabalho, só trabalha, mas eu quero te dizer nessa noite, desacelera um pouco, a tua família precisa de ti, a tua família está clamando pela tua presença, pai, mãe, filho. Deus está te falando nessa noite que o teu trabalho, que a tua atividade, ela não é mais importante do que a tua família. Aí nós temos uma nuance importante de falar sobre o caráter do cristão. Às vezes nós estamos num trabalho, estamos numa atividade que as pessoas nem sabem que nós somos cristãos. Às vezes a pessoa nem identifica. Às vezes a pessoa olha aquele ali, cristão, não. Será se você tem tomado decisões no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, que estão realmente baseadas no princípio da palavra de Deus, e você está sendo luz para o mundo aonde você está passando? Será se o que você tem alcançado na tua vida profissional, na tua vida intelectual, tem sido de forma honesta, tem sido de forma íntegra, ou você tem passado aos trancos e barrancos de outras coisas, por cima de outras pessoas, simplesmente para ter a glória de algo que é passageiro? Pare de buscar o que é passageiro. Pare de buscar o que é efêmero. Nessa noite Deus está nos falando, a tua família é mais importante. A tua família é a prioridade. Busque dar atenção à tua casa. Busque dar atenção à tua família. A bênção de Deus repousa sobre o teu lar. Você pode trabalhar, você pode estudar. Tem alguma coisa de errado nisso, irmão Johnny? Não, não tem não. Não tem nada de errado você estudar, você trabalhar, você querer ter uma carreira de sucesso,
Você querer que seus filhos tenham uma carreira de sucesso, que eles sejam advogados, que eles sejam professores, médicos, não importa a profissão que eles sejam, mas eu quero te dizer nessa noite que o que importa é se a vida deles aponta para os céus, se a tua vida está apontando para os céus, no teu trabalho, nas tuas atividades, a tua vida tem que apontar para o céu. É essa mensagem que o Senhor está passando em nossas mãos, nessa noite. O seu trabalho, a tua vida fora da igreja precisa apontar para os céus. Precisamos entender, meus irmãos, que quando nós vivemos isso, nós testemunhamos ao mundo que é possível viver com dignidade, com temperança, e ainda assim ser abençoado. Porque o princípio de bênçãos para o mundo, muitas das vezes, está só voltado ao bolso, ao dinheiro. É aonde você pode ir, é com quem você sai, é com que tipo de roupa você veste. Tudo isso é passageiro, meus irmãos. Tudo isso é efêmero. O que importa é como Deus te vê, é como Deus vê a tua casa, como Deus vê a tua família. Que papel você está exercendo aonde você está andando? Que papel você está testemunhando para as pessoas que estão ao seu redor? Você está vivendo do trabalho de uma forma digna? Ou você está vivendo de uma forma que está desagradando a Deus? Nessa noite é uma noite de reflexão, amada igreja. Uma reflexão que precisamos fazer a princípios que não podem ser negociados. É uma verdade que precisa ser vivida em nossos lares. Quando os nossos lares vivem essa verdade, eles passam a ser uma vitrine da graça de Deus, mostrando que todas as outras coisas, o trabalho, tudo, é passageiro, é efêmero, mas a tua casa, a minha casa, ela propaga o Evangelho de Deus. A tua família não foi chamada para ficar parada. A tua família foi chamada com uma missão de propagar o Evangelho de Deus. A tua família, ela foi chamada para alcançar outras famílias. Onde estão as famílias que querem alcançar outras famílias nessa noite? Onde estão as famílias que estão aqui nessa noite dirigidas pelo Senhor para alcançar outras famílias? Deus quer te usar, não importa onde você está, se é na tua casa, se é só na tua rua, se é no teu trabalho, Deus vai te usar. Aleluia. Oh, meus irmãos, Deus abençoa quando você faz com alegria, quando você coloca Ele como primazia no seu lar. Veja o texto de Neemias 4, que quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, surgiram muitos desafios, ameaças, opressões, mas o Deus que fortaleceu os alicerces da tua casa, é o Deus que vai te dar força para sustentar tudo aquilo que vier contra a tua casa, tudo aquilo que vier contra o teu testemunho, tudo aquilo que vier contra aquilo que você está fazendo, que é a vontade de Deus. O Evangelho, meus irmãos, que nós falamos no púlpito da igreja, é o mesmo Evangelho que nós vivemos de segunda a sábado, de segunda a domingo, todos os dias na nossa vida. Não podemos ficar reféns apenas da igreja, de sermos cristãos apenas aqui dentro da igreja, mas devemos ser cristãos lá fora também. O Evangelho não deve ficar dentro apenas dessa igreja. O Evangelho que você vive, o Evangelho que você conhece e prega, deve ser o mesmo aqui e lá fora. E nós percebemos, amada igreja, que quando nós temos o temor do Senhor como a base do nosso alicerce da família, e que o trabalho, que nossas atividades, elas testemunham aquilo que nós colocamos como base em nossas famílias,
isso começa a se manifestar de uma maneira muito mais efetiva e visível no ambiente do lar. O ambiente relacional do lar, ele começa a crescer e frutificar, e nós podemos ver um terceiro grande princípio nisso, que é o ambiente familiar onde vai florescer a bênção. Tua esposa será como videira frutífera no interior da tua casa, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Veja bem, meus irmãos, hoje em dia, quando você quer ostentar, vamos assim dizer, você chega ali com um carro novo. Eu mesmo, meus irmãos, quando eu comprei meu primeiro carro, irmão Eliseu, eu andava assim com a chave assim, eu colocava aqui a chave na frente aqui, sabe, irmãos? Chaveiro ficava aqui na frente assim. Meus irmãos, eu ostentava, era um Cliozinho 2011. Mas, meus irmãos, eu me achava, eu queria me ostentar, eu ostentava. Para onde eu ia era com essa chave aqui. Quando eu troquei de carro, meus irmãos, que eu comprei meu primeiro carro zero, eram as fotos, a foto era aqui, eu levantava assim a blusa assim para poder aparecer a chave. Eu queria ostentar, eu queria aparecer que eu tinha a chave de um carro novo, era um negócio muito bom para mim. Hoje, quando a pessoa quer aparecer um carro novo, é um telefone com a maçãzinha, né? É um negócio assim, as pessoas querem ostentar, querem aparecer, querem mostrar que tem um telefone novo. É uma camisa com o símbolozinho de um jacarezinho aqui do lado, né? Mas eu queria te dizer, meus irmãos, que isso já vem de muito tempo. Antigamente a ostentação, pensa num negócio bacana, era o camarada ter uma videira na casa dele, viu? O camarada que tinha uma videira boa, frutífera na casa dele, pense no camarada que era bem visto. Pense no camarada que, rapaz, esse cabo aqui é desenrolado. Pense numa família boa, pense numa família que é abençoada. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que o salmista está querendo descrever, no texto, que a videira ela representa uma alegria muito grande, que ela representa a prosperidade no lar. Se você olhar a oliveira é uma árvore que vive muitos anos, que fala de longevidade. Podemos perceber, meus irmãos, que quando nós lemos esse versículo, isso vai apontar para uma família que cresce sob a graça, não por mérito meu e seu, mas porque decidiu viver os propósitos e princípios do Evangelho. Quer ter uma família abençoada e próspera, meus irmãos? Viva os princípios do Evangelho. Quer ter uma família que vai ter longevidade de fé? Viva os princípios do Evangelho. Você sabe como é que você vive os princípios do Evangelho na tua casa? É com um tripé de 4 paredes, como um alicerce que vai dizer oração, perdão, serviço e amor.